O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram o seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Ao contemplarem a face de Deus, os ímpios dolorosamente tornam-se cientes de cada um de seus pecados. Lembram-se de cada momento em que silenciaram suas consciências, cada vez em que negaram os chamados do Santo Espírito. Muitos foram enterrados juntamente com os seus segredos pecaminosos, crendo ter com sucesso escondido todos os seus assassinatos e crimes. Vergonhosamente experimentam em primeira mão as palavras de Jesus ditas em Lucas, pois não há nada coberto que não será revelado, nada escondido que não se fará saber. Ao se apresentar diante deles vividamente o panorama de suas vidas, cada ímpio entende completamente que, por sua própria livre escolha, rejeitaram a salvação. Muito bem, amigos e amados irmãos e ouvintes, nós vamos iniciar mais uma bateria de estudos. Hoje o estudo será sobre a triste realidade do inferno, um tema realmente relevante para os dias que nós estamos vivendo. E eu quero iniciar esse estudo fazendo uma pergunta para você. Você acredita que existe um lugar chamado inferno? É sobre esse assunto que nós vamos tratar através desse DVD, desse vídeo, que vai, evidentemente, edificar a sua fé. E para iniciarmos esse estudo, nós vamos apresentar para você agora um vídeo. Um vídeo que vai falar sobre os sinais da volta de Cristo, um vídeo que vai mostrar, portanto, o arrebatamento da igreja, o juízo final, as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e a glória iminente. Então preste atenção nesse vídeo e posteriormente a esse vídeo nós vamos então tratar desse tema, um triste lugar, a triste realidade do inferno. Preste atenção.
Mas num futuro próximo, Jesus vai voltar. Então será o fim deste mundo. Naquele momento, todos os homens verão seu poder e grande glória. Jesus Cristo virá para julgar o mundo. Naquele dia, os homens irão se lamentar por seus pecados, mas será tarde demais. Ninguém sabe o dia da sua vida, quando o Senhor virá com grande poder. Os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será destruído. A terra e tudo que nela existe será queimado. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nem o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviu, nem uma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens. Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus.
Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, você viu aí esse vídeo que, de uma forma resumida, você pode perceber os sinais da volta de Cristo. Você pode também ter visto ali o trono branco e as pessoas sendo lançadas no inferno. Realmente, amados irmãos e ouvintes, existe esse lugar chamado inferno. Agora, o Espiritismo, que é uma das religiões do Brasil, eles afirmam que o inferno não existe. Kardec diz o seguinte: o dogma da eternidade absoluta das penas, que é exatamente o inferno, é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira intransponível. Então, Kardec coloca a realidade do inferno e do juízo eterno como uma incompatibilidade, como uma barreira intransponível da realidade. Bom, o Espiritismo é uma das religiões que não acredita no inferno. Eles afirmam que o inferno não existe e muitas pessoas também não acreditam no inferno. Você já ouviu palavras ditas com irritação, como por exemplo, vai para o inferno, ou esse lugar é o inferno, a minha vida é o inferno. Quer dizer, essas pessoas elas não têm a percepção, a realidade do significado real desse lugar chamado inferno. Você parou alguma vez para pensar a respeito do inferno? Do que significa o inferno? Do que significa estar, portanto, no inferno? Muitas pessoas têm diferentes opiniões a respeito do inferno. Entretanto, amigos, opiniões não valem muito quando se trata do inferno. O que realmente importa é o que Deus e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E é sobre esse assunto que nós vamos estudar, portanto, nesse momento. A vida, ela é passageira e breve. Nós vemos aqui em Tiago capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus dizendo o seguinte: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O versículo 14 diz assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Veja que esse texto está apresentando que a nossa vida é uma passagem aqui na terra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 nos diz assim a palavra de Deus: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Então esses textos mostram-nos que a vida é uma passagem, que nós devemos realmente nos prepararmos para nós entrarmos, portanto, na eternidade. Existe uma eternidade. A palavra eternidade significa algo que é eterno. Então a nossa vida, na realidade, ela vai começar depois da nossa morte. A palavra morte não significa fim das coisas. A palavra morte significa separação de um corpo físico para um corpo espiritual. É depois que nós morrermos que nós vamos prestar conta diante de Deus das nossas atitudes. Não existe purgatório. Depois da morte, a Bíblia afirma categoricamente: ou vamos para o céu, ou para o paraíso, ou então vamos para o Hades e para o inferno. Quando a pessoa morre, ao sair do corpo, ela entra em um túnel escuro. E no final do túnel, ela se depara com o paraíso, ou então com o inferno. A frase "uma luz no final do túnel", ela foi dita por pessoas que tiveram uma experiência de morte e viram esse túnel escuro. Preste atenção nesse vídeo para você entender o que eu estou dizendo. Adeus, papai.
o peixe morre pela boca. Nesse vídeo, você percebeu que esta pessoa no hospital, quando ela deu o seu último suspiro, ao morrer, o seu espírito entrou num túnel. E no final do túnel, ou a pessoa vai encontrar a luz, ou a pessoa vai encontrar o inferno. Então, no mundo todo, existem pessoas que Deus permitiu passar por um momento de morte e ver o inferno para quebrar, portanto, as suas incredulidades. Que tem pessoas que não acreditam no inferno. Muitos que estiveram em coma nos hospitais, eles tiveram essas experiências e, ao voltar, se tornaram pessoas mais cristãs, mais solidárias. Não se apegaram mais às coisas materiais como antes, porque elas perceberam que existe, portanto, uma vida após a morte. É bem verdade que as pessoas materiais, elas não pensam na eternidade. O nosso Deus, no livro de Amós, diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Uma pessoa que não acredita na eternidade, que não acredita que exista céu ou inferno, ela então investe a sua vida nas coisas materiais. Vamos ouvir uma pessoa dando o seu depoimento, o momento que ela passou da vida após morte, e ela voltou, e ela relata que viu algumas cenas no inferno. Preste atenção. Bem, eu só me lembro que estava muito frio e eu estava congelando, então eu comecei a afundar, mas não era o fundo do lago. Eu sei que parece loucura, mas era um lugar horrível e estava muito escuro e aquelas coisas eram terríveis. Elas começaram a me arranhar, me rasgando. Eu não podia ver, mas eu podia ouvir elas rirem de mim. Comecei a sentir que estava queimando e eu fiquei muito assustada. Eu disse: Deus, por favor, me ajude. Por favor. E elas continuavam rindo de mim e dizendo que não havia ninguém ali que pudesse me ajudar. Não havia ali ninguém que pudesse me ajudar. Então essa pessoa teve essa experiência. E assim muitas outras também tiveram a mesma experiência. Vários anos atrás um livro foi publicado. O nome desse livro significa Além da Porta da Morte, escrito por um médico, o Dr. Maurice Hellings. E o Dr. Hellings, especialista em cirurgia e doença cardiovascular, ele chegou a ressuscitar muitas pessoas que tinham estado clinicamente mortas. O doutor, que é um ateu devoto, ele considerava que a morte é nada além de uma extinção indolor. Mas algo aconteceu e isso trouxe uma mudança dramática na vida do médico. Ele estava tentando trazer de volta um homem terrificado que gritava: estou caindo nas chamas do inferno. A cada momento que recuperava a batida do coração e a respiração, o paciente cada vez mais gritava: eu estou no inferno. Ele estava aterrorizado e suplicava. E eu estava morto de medo. Ele estava com um olhar terrificado, pior que a expressão de morte. Suas pupilas estavam dilatadas e estava suando e tremendo. Então ainda outra coisa estranha aconteceu. Ele disse: você não entende, doutor? Eu estou no inferno. Não me deixe voltar para o inferno. O homem estava sério e finalmente eu concluí, diz o médico, que ele realmente estava em dificuldades. Ele estava em pânico, diz o Dr. Helling no seu livro. Então nós entendemos que existem pessoas que tiveram, portanto, essa experiência. A Bíblia Sagrada adverte continuamente de um lugar chamado inferno.
Há mais de 162 referências só no Novo Testamento que adverte sobre esse lugar, sobre o inferno. E mais de 70 dessas referências foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um versículo, Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O Senhor está dizendo que uma pessoa que não prepara, portanto, a sua alma para a eternidade, mesmo que venha ganhar o mundo todo, pode perder, portanto, a sua alma. Nós perdemos a nossa alma quando nós não alcançamos a vida eterna, quando nós vamos para o inferno. No seu livro Atrás da Porta da Morte, a respeito de pessoas que estiveram clinicamente mortas, o doutor diz que uma mulher que tentou se suicidar com uma dose excessiva de sedativos, ela relata que quando perdeu os sentidos, desceu por um buraco escuro. Então ela viu uma mancha vermelha e incandescente, ficando cada vez maior. Tudo à sua volta estava vermelho e muito quente, e tudo estava em chamas. A terra era escorregadia e ela afundava a cada passo na lama que cobria os seus pés. O calor cada vez mais intenso tornava difícil a sua respiração. É mais uma pessoa que passou por essa experiência da morte. Há muita gente no hospital, às vezes estão em coma, e Deus permite que o seu espírito possa ver a realidade do que é o céu e também do que é o inferno. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo ouvinte. Será que a pessoa, ao morrer sem Cristo, ela vai direto para o inferno? Será que existe um lugar chamado purgatório? A Bíblia Sagrada não fala a respeito desse lugar. A Bíblia fala que depois que morrermos, nós temos dois lugares, o céu ou o inferno. Mas será que existe o inferno? A Bíblia fala sobre esse lugar de tormento? Jesus avisou a igreja sobre esse lugar? Então vamos ver agora alguns versículos que o próprio Jesus fala, portanto, a respeito desse tema. Mateus 5,29. O que é que Jesus diz ali? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Outro versículo, Mateus 5,30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Então, amigos, o inferno é um lugar de fogo. Vejamos que um homem, em Lucas 16:24, que era o homem rico que foi para o Hades, a Bíblia fala que ele gritava. Ele dizia o seguinte: estou atormentado nessa chama. Em Mateus 13:42, Jesus diz o seguinte: e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que em Mateus 25:41, Jesus novamente diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja bem, amados ouvintes, que o inferno é um lugar de fogo. Nós não sabemos que tipo de fogo é esse, porque o inferno também é um lugar de escuridão, porém a Bíblia é muito clara nesses textos. Aquele homem, aquele rico que foi para o inferno, ele estava atormentado naquela chama. Preste atenção. Vejamos agora outro vídeo a esse respeito. Preste atenção. É um lugar de tormento eterno. Um antro de pecado e sofrimento. Um mundo de desespero eterno. Inferno. Então existe fogo no inferno. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 8:12. Os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali há choro e ranger de dentes. Então nós percebemos que o inferno tem fogo, o inferno tem choro, ranger de dentes e também tem trevas.
né? Lançai o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele descreveu o inferno assim, que é um lugar da morte, onde a maioria vai parar, tá? Mateus 7,13, um lugar de trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, Mateus 24:51, um lugar onde o fogo nunca se apaga, Marcos 9:43, um lugar de remorso, tormento no fogo, Lucas 16:19, e onde a fumaça dos atormentados subirá eternamente e não há descanso, diz aqui Apocalipse, capítulo 14 e versículo 11. Vamos ler mais alguns versículos que são palavras que saíram da boca do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Mateus 23:33. Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha só, hein? Lucas 10:15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Se o inferno não existe, então Jesus Cristo foi o maior impostor que já pisou na terra. Porque, amados, Jesus sabia exatamente do que estava falando. Jesus foi uma pessoa que pregou muito a respeito do inferno. Lucas 12:46. Virá o Senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. E Mateus 25:46 diz assim: irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então nós vemos aqui nesses versículos a realidade do inferno. Interessante que em Lucas 12:46, 47 e 48, Jesus, amados ouvintes, explica que aqueles que conheciam a verdade, mas não obedeciam, estes vão receber maiores castigos no inferno. Aqueles que não soubem da verdade, mas fizeram coisas que mereciam castigo, vão para o inferno também. Porém, o castigo será menor. Então, preste atenção que aqueles que conheciam a verdade, aqueles que pregavam o evangelho, inclusive, mas não viviam uma vida reta na presença de Deus, eles vão para o inferno e o castigo deles será maior do que aqueles que foram ao inferno, porém não conheciam a palavra de Deus. Interessante que vai haver graus de sofrimento no inferno. Para aqueles que conhecem a verdade e não obedeceram, vão sofrer muito mais do que aqueles que não conheciam, porém não eram dignos também de entrar no reino dos céus. Vejamos aqui, quanto mais cargos ambicionarmos, mais será prestado conta. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro castigo. Quantos que querem ser pastor antes do tempo? Não é verdade? Quantos que querem títulos antes do tempo? Quantos que querem ser presidente de igrejas, divide igrejas, mas não foram chamados, não têm essa vocação de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago 3:1. Não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro castigo. Em outra versão diz: não queiram ser líderes, porque o que é mais dado, mais será cobrado. Então aqueles que ensinam a palavra serão julgados com maior rigor. Então haverá diferentes graus de sofrimento no inferno, conforme os privilégios e responsabilidades que aqui eles tiveram. Jesus disse aos fariseus em Mateus 23:14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sofrereis mais rigoroso juízo. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, eles conheciam a palavra, porém não a obedeciam, não pregavam como a Bíblia realmente manda ou ensina. Então eles sofrerão mais rigoroso juízo, porque vai haver graus de juízo, de sofrimento no inferno. Aqueles que conhecem a palavra e não obedecem sofrerão mais do que aqueles que não
conheciam a palavra. Agora, outro tema dentro desse assunto: onde fica o inferno? A Bíblia dá a localização do inferno. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele desceu ao inferno em Atos 2. Está Pedro falando no versículo 31, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não permaneceu no inferno. Quando Jesus Cristo morreu, a alma dele entrou no inferno. Em Mateus 12:40, Jesus Cristo diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então a Bíblia é clara: o inferno é no interior da terra. Efésios 4:9 diz assim, ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Veja que na página 85 do livro do Dr. Helling, Além da Porta da Morte, ali ele relata pacientes que descreveram o inferno dizendo: esse lugar parece ser subterrâneo ou dentro da terra de algum modo. Aqui está a maior prova que o inferno não é uma sepultura. Quando Cristo morreu, o seu espírito foi ao inferno pregar aos espíritos em prisões. 1 Pedro 3,19 diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes na época de Noé. Esse versículo nos ensina que quando Jesus morreu na cruz, o seu corpo foi levado à sepultura, porém o seu espírito desceu ao inferno, ao Hades, e ali o Senhor pregou aos espíritos que estavam em prisão, principalmente na época de Noé, porque Noé também pregava a respeito do Messias. Quando ele avisou o povo da época sobre o dilúvio, ele pregava sobre o Messias. Eles não acreditaram em Noé, tanto que morreram afogados, e o Senhor foi lá, não para salvá-los, não para tirá-los do inferno, mas para mostrar que a mensagem dos pregadores do Velho Testamento realmente era real, que o que eles falavam sobre o Messias tinha acontecido e o Messias estava presente. Veja em 1 Pedro 4,6 diz o seguinte: porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, se todos estivessem dormindo, por que Jesus iria pregar no inferno para aqueles? Tem que estar acordado exatamente para ouvir. Então veja bem, mais um versículo aqui que fala que Jesus, ele pregou o evangelho aos mortos, mas não aos mortos que estavam na sepultura, aos espíritos que estavam no inferno, porque na sepultura está o nosso corpo, inerte, mas a nossa alma e o nosso espírito, e eles estarão ou no céu ou no inferno. E esses textos mostram-nos, amigos ouvintes, que o Senhor Jesus, nesses 3 dias, antes de ressuscitar, ele foi ao inferno, pregou o evangelho ali, nos diz a palavra, depois foi ao paraíso, arrebatou aquelas almas do paraíso para o céu, para a glória celestial. Outros textos, Isaías 14:15, diz assim: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Mais um texto que fala que o abismo fica no profundo, no interior. Provérbios 15:24. Para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que fica embaixo. Mais 2 textos que revelam que o inferno ele fica embaixo da terra. O inferno fica debaixo da terra. A Bíblia é clara. O inferno é no interior da terra. Efésios 4:9 diz que o Senhor Jesus desceu às partes mais baixas da terra. O Birmingham News publicou um artigo intitulado "O centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol". O artigo declarou que os cientistas descobriram recentemente que o núcleo da Terra tem uma temperatura de mais de 12.000 graus Fahrenheit. Os vulcões explodem e vomitam um laço de fogo de dentro da Terra, consumindo tudo, com seu calor por vários quilômetros. Quando o Monte Santa Helena entrou em erupção em 18 de maio de 1980,
ele foi descrito por repórteres. O inferno apareceu na terra. Milhares de anos atrás, a Bíblia descreveu um lugar chamado inferno no coração da terra que coincide exatamente com o que a ciência está descobrindo. Em Jó 28:5 diz: a terra de onde procede o pão, embaixo dela é revolvida como por fogo. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao inferno, e a terra os cobriu, pereceram no meio da congregação. Esse texto está escrito no livro de Números 16:32. Falam sobre a rebelião de Coré, de Datã. Eles se levantaram contra Moisés, e Moisés fez uma prova que se realmente Deus estivesse com Moisés, a terra iria se abrir, e Coré, com toda a sua família e os seus seguidores, iriam mortos direto ao inferno. A Bíblia diz que a terra se abriu e eles se perderam no profundo do abismo. Ou seja, Coré e toda a sua família e todos os seus pertences e os seus seguidores foram diretamente ao inferno. Vejamos que a crosta da terra tem normalmente 50 milhas, ou seja, 80 quilômetros de espessura. Você teria que descer 50 milhas até a extremidade do fogo. Mas em partes do fundo do oceano, a crosta da terra tem menos que 1 milha de espessura. Cientistas recentemente descobriram rachaduras no fundo do oceano onde o fogo estava vazando. E você sabe o que eles acharam ao redor dessas aberturas? Eles acharam vermes com 8 pés de comprimento, não encontrados em nenhum outro lugar do mundo. É o que Jesus Cristo disse: onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe exatamente dentro da terra. Apocalipse 14:10 diz assim, e será atormentado com fogo e enxofre. E você sabe onde ele é achado, o fogo e enxofre? Dentro da terra, exatamente como a ciência afirma. Eu quero falar nesse momento agora sobre vozes do inferno. Eu sei que existem sites espíritas, sites que não concordam com o inferno, que são contra esse estudo que eu quero apresentar para você, o que aconteceu lá na Normândia. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque os sites espíritas que só creem em reencarnação e outros que combatem a teoria do inferno, eles vão dizer que isso é uma fraude. Mas quem crê na triste realidade do inferno, acredita nos sinais que Deus permite acontecer na face da terra. Vozes do inferno. Cientistas chegam à porta do inferno. Pesquisadores gravam lamentos das almas condenadas em meados de dezembro de 1989. A foto da direita mostra a fachada do prédio onde se instalaram a equipe de cientistas e os equipamentos de prospecção. Acompanhe agora esse vídeo, essas vozes que foram gravadas por esses cientistas. Now, I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia.
My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia Sounds from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Você acabou de ver e ouvir as vozes que foram gravadas no interior da terra. Aí você me pergunta, pastor, a Bíblia tem base para isso? A Bíblia fala a esse respeito? Eu quero mostrar um versículo que fala exatamente sobre o que aconteceu. Amós 9:2. Leiamos. Amós 9:2 diz: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Ainda que cavem, você cava para baixo. Veja, ainda que cavem, você cava para baixo. E diz a palavra de Deus em Amós 9:2, ainda que cavem até o inferno. Então Deus está dizendo que se você cavar, você pode chegar a um lugar chamado inferno. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali. A mão de Deus tira, porque não é permitido o homem físico ver ou acompanhar o inferno. Deus pode permitir certas experiências para que possamos temer essa realidade e nos preparar, evidentemente, para a eternidade. O inferno é um lugar de tormentos e é humanamente impossível compreender a descrição da Bíblia sobre o inferno. Nada na terra se pode comparar. Nenhum pesadelo poderia produzir um terror para comparar ao do inferno. Nenhum filme de horror poderia ser tão assustador. Nenhuma cena de crime com sangue, e tudo poderia iniciar uma comparação com o horror desse terrível lugar. Desde o princípio no céu, o diabo semeou a dúvida entre os anjos quanto à justiça e ao amor de Deus. Nessa obra de engano ele teve tanto êxito que a terça parte dos anjos o seguiu em rebelião contra Deus. Desde que Satanás foi expulso do céu, em Isaías 14:12, ele tem se empenhado em desvirtuar o caráter de Deus com o propósito de semear na terra a rebelião, a divisão e destruição da igreja. Por isso nós devemos estar atentos com relação aos ataques do diabo. As pessoas, ao entrar no inferno, se depararão com demônios que foram lançados no abismo. Por quê, pastor? Porque
o inferno não foi feito para pessoas. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas em virtude do pecado, da desobediência do homem, os homens também depois, ao morrerem, depois que morrerem, serão lançados também nesse mesmo lugar. Então é evidente que quando a pessoa for lançada no inferno, ela vai se deparar com terríveis demônios. Você pode fazer uma pergunta para mim, mas pastor, existe hoje várias pessoas no inferno? No interior da terra, nesse momento, existem milhões de almas perdidas, atormentadas, queimando, lamentando no inferno. Pessoas sem nenhuma esperança e, infelizmente, na presença de terríveis demônios, nos diz a palavra de Deus. É um lugar de tormento eterno. Um antro de pecado e sofrimento. Um mundo de desespero eterno. Inferno. Veja que Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então existem anjos que estão aqui na terra, atormentando pessoas com Satanás, porém existem anjos que já estão no inferno. Conforme diz aqui 2 Pedro 2,4, que Deus não poupou a anjos que pecaram e precipitou esses anjos no inferno. Então existem demônios terríveis no inferno e as pessoas que vão para lá, evidentemente que vão encontrar esses demônios e ali serão atormentadas. Em Judas, versículo 6, diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, os seus cargos, mas deixaram a sua própria habitação, deixaram o corpo angelical, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. As pessoas no inferno terão a companhia de Satã e seus demônios. Mateus 25, 41 diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora você vai queimar aqui para sempre. Veja que as pessoas vão encontrar demônios dentro do inferno. Meu Deus, me ajude! Quem será jogado nesse fogo eterno, pastor Alexandre? Vejamos, Apocalipse 20, 15. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 21, 8. Os covardes, os incrédulos, os infames, os assassinos, adúlteros, aqueles que praticam a magia, o ocultismo, o espiritismo, a idolatria, os mentirosos, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os murmuradores, os vigaristas. Mateus 6,14, aqueles que não perdoam. 1 João 2,24, aqueles que começam a vida com Jesus, mas não continuam com Ele até o fim. Porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 25,14, aqueles que não produzem frutos, aqueles que não produzem frutos. Mateus 23, todos que usam de falsidade. Romanos 2,8, todos que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem o mal. Lucas 16, a Bíblia fala sobre o rico e Lázaro. Quando o rico foi para o inferno, ele foi atormentado em seus 5 sentidos: o tato, o paladar, a audição, visão e olfato. Versículo 23 diz que no inferno ergueu os olhos e viu ao longe a Lázaro, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E o pai respondeu: Filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males.
E agora, esse é consolado e tu atormentado. Então veja bem, amados ouvintes, que nesse texto o rico morreu e Lázaro também morreu. Lázaro sofria quando estava em vida. Depois da morte, ele foi consolado pelo Senhor. O rico vivia regaladamente durante a vida. Depois que morreu, ele foi ao inferno em sofrimento. É evidente que quando ele morreu foi feito um fúnebre bonito, cheio de flores e carros. Porém, no momento que ele morreu, que ele expirou, ele já estava em tormentos. Preste atenção no que aconteceu com esse homem através desse vídeo. Você está vendo, Lázaro? Como foi importante, mesmo você sem possuir nada, ter recebido Jesus no coração. O rico tinha tudo. Olha onde ele está agora, guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Pai Abraão, por que aquele homem ele está naquele lugar de sofrimento? Assim como ele, existem milhares de pessoas que passarão por este mesmo tormento, porque rejeitaram a disciplina e menosprezaram a sua própria alma. Olhar dentro da água e de molhar a língua, Pai! Aqui eu não tenho nada, meu Pai! Eu tinha tudo, agora eu não tenho nem água! Pai! Pai Abraão, eu posso molhar o dedo e refrescar a língua deste homem? Não, Lázaro. A grande verdade é que muitos têm se preocupado com muitas coisas terrenas e não param para pensar no que acontece após a morte. Ele valorizou o mundo, os prazeres, o dinheiro e desprezou a verdade. Por isso, ele está agora atormentado para sempre, sem poder passar para o lado de cá. Lázaro, você foi desprezado, mas não desprezou a palavra de Deus. Razão porque nunca mais terá fome, nem sede, não cairá sobre vós o sol, nem ardor algum, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje você está aqui consolado para sempre. Este vídeo que você está assistindo foi criado para levá-lo a um momento de reflexão. Atenção, é muito sério. O inferno é tema de debate no mundo todo. Mas não importa o que um diz o outro pensa, a realidade é uma só. É um lugar de castigo, suplício, dor, ranger de dentes, de algemas eternas, de fogo que não se apaga, o verme que não morre e outras coisas mais que afirma a palavra de Deus. Agora preste atenção. Como você está neste momento? Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou salvo. Se eu morrer, estou salvo. Quem é que pode garantir? O único que pode dar essa garantia é o Senhor Jesus. A partir do momento que a sua vida estiver nas mãos dele, que você estiver praticando seus mandamentos, os seus preceitos. Você tem feito isto?
Se você morrer hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 50 anos, ou até mesmo se ele voltar e achar você com vida, o que importa é que você tenha certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Jesus disse em Marcos 8,36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate de sua alma, não espere até que você morra para descobrir a verdade sobre o inferno. Amanhã pode ser muito tarde. Provérbios 27:1 diz assim, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o seu dia. Você viu aí? Vermes. A Bíblia fala que no inferno haverá vermes que não morrem, fogo que nunca se apaga, ranger de dentes. Então essas pessoas não estavam dormindo, como algumas religiões dizem que a pessoa fica dormindo. Não, eles estavam no inferno, fogo nunca se apaga, vermes que nunca morrem e ranger de dentes. Essa é a triste realidade do inferno. 3 pessoas morrem a cada segundo, 180 a cada minuto. Desde que você começou a assistir este vídeo, mais de 2.000 pessoas partiram para a eternidade. Todo ano, no mundo, mais de 1.600.000 pessoas morrem de forma violenta. Alguns casos são suicídios, 30% homicídios, 18% em guerras e conflitos. O resto falece por causa de vários acidentes. Em outras palavras, a cada dia no planeta Terra, registram-se 1.424 mortes violentas, o que corresponde a um homicídio por minuto. Enquanto as guerras matam cerca de 800 por dia. Nós também vamos morrer. Pode ser hoje, amanhã, numa semana, num mês ou em 50 anos. Uma coisa é certa. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Para onde estão indo as almas? Para o céu ou para o inferno? O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram o seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Certamente o dia virá, queimando como fornalha. Todos os orgulhosos e todos os fracos serão consumidos. Você esmagará os ímpios, pois serão como cinzas debaixo dos seus pés. Deus não quer a morte eterna do homem. O inferno faz parte das escolhas pessoais feitas na terra. Deus já providenciou a salvação através da obra de seu Filho na cruz do Calvário. Romanos 5,6, se o homem rejeitar o Salvador, irá para o inferno por escolha própria. Deus é um Deus de amor, mas também é santo. Ele deve punir o pecado. Se ele permitisse que o pecado entrasse no céu, destruiria tudo o que fez ao redimir a humanidade. Satanás fez a sua escolha no jardim do Éden. O homem faz a sua escolha durante a vida. Ao morrer, o seu destino eterno já está deliberado. Não há purgatório nem lugar intermediário. A Bíblia diz claramente que só há 2 lugares. Irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna, conforme diz Mateus 25:46. Muitos estão brincando com Deus. Essa é a realidade. Muitos estão brincando com Deus. Esse estudo é a triste realidade do inferno. Nesses pequenos flashes de vídeos sobre o inferno, de documentários, a grande realidade é que o inferno existe. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado?
Você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você que está desviado, você já reconciliou com Jesus Cristo? Saiba que existem muitas pessoas que brincaram com Deus e pereceram. Eu quero encerrar esse estudo com um vídeo muito interessante. Pessoas que brincaram com Deus e pereceram. Pessoas que perderam a salvação. Eu gostaria que você não brincasse com Deus. Eu gostaria que você realmente fizesse uma aliança com o Senhor Jesus, entregasse a sua vida ao Senhor Jesus, e quando você morrer, você não terá medo da morte, porque você sabe que a eternidade que te espera é o céu e a vida eterna. Deus te abençoe. Preste atenção nesse vídeo, ele tem poder de mudar a tua vida. There's our star in the middle of the sky, shining where we are to comfort you and I. Well, I hold you in the dark, I hope you see the light and passion of my heart in the simple lullaby. Daddy, don't sleep, Daddy, don't slumber. I don't wonder when it thunders if I'm safe in Daddy's arms. And Daddy, don't sleep, Daddy, don't slumber. I don't wonder when it thunders if I'm safe in Daddy's arms. There's our star. I hear you say to me something deep inside says I never wanna leave. So I need for you to know whenever I go, God is in control and you are in His arms. Don't slumber. I don't wonder when it thunders if I'm safe in Daddy's arms. Daddy, don't sleep, Daddy, don't slumber. I don't wonder when it thunders if I'm safe in Daddy's arms. Daddy, don't slumber. I don't wonder when it thunders if I'm safe in Daddy's arms.
safe in deadly zone.